A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo a respeito da salvação. Nós fizemos um primeiro vídeo e nós aprendemos muito sobre a salvação e hoje nós vamos estar fazendo a segunda parte desse estudo. Bom, nós estamos aqui no livro de Romanos, capítulo 10, e nós vamos ler aqui alguns versos que nos falam sobre a salvação. Verso 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e essa justiça aqui não é a nossa justiça por obras, mas a justiça que vem de Deus através da fé que Ele colocou em nós. E com a boca, tá vendo? Você tem que falar, se faz confissão para a salvação. A única coisa que nós temos que fazer é confessar, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca para a salvação. Crer no coração, confessar e ter realmente no seu coração que Jesus ele foi ressuscitado dentre os mortos por Deus. Então, essa aqui é uma condição realmente fundamental para ocorrer a salvação, ok? Então nós vamos ver aqui durante o estudo que a salvação ela reside em Jesus, porém nós seres humanos nós temos que confessar e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou. Amém? Aí diz aqui, ó, é preciso confessar com nosso coração e boca a fé em Jesus. Por isso que você sempre vai ver nas igrejas evangélicas o pastor, a pessoa que está ali na frente, o obreiro, o pregador ou a pregadora, falando para você confessar. Quem quer confessar Jesus como seu Salvador? Por quê? A salvação não é simplesmente você ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra e você precisa tomar uma atitude de fé. E essa atitude de fé que nós tomamos só acontece porque Deus, primeiramente, Ele age em nosso coração através do Espírito Santo dele e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, entendendo que a salvação é dom de Deus, não é comprado por nada. Então, aqui você vê que não é o seu dízimo que vai trazer a sua salvação, não é a sua oferta, por mais generosa, por mais gorda que ela seja, não é você ficar indo na igreja todo dia, não é você ter um cargo, ter um título na igreja que vai fazer com que você seja realmente uma pessoa salva. Mas a salvação, ela está em Jesus, ela já foi realizada. Você não tem que se salvar, a salvação já foi realizada na cruz do Calvário. O que acontece é os benefícios, é o alcance da salvação que ocorre através da nossa confissão, ok? Então, a gente vai continuar aqui, ó. Nós vamos passar aqui para 2 Coríntios, capítulo 7, ó. 2 Coríntios, vamos procurar aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 7. A internet está um pouco bugada, como se diz, eles estão fazendo manutenção, mas a gente vai aguardar um pouquinho, tá? Então, aguarde só um pouquinho enquanto a internet ela vai carregando. Mas a salvação, como nós falamos aqui, ela somente ocorre porque Jesus Cristo já realizou ela. O que nós temos hoje em dia nada mais é do que as consequências da salvação que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, olha só, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 a 10, diz o seguinte, ó, Deus nos leva a ter tristeza para nos levar ao arrependimento e salvação. Ao contrário do mundo que nos traz tristeza para a morte, a tristeza de Deus gera vida eterna. Olha só que coisa interessante e profunda. Olha só que revelação que nós temos aqui.
Deus, ele gera tristeza em nós. Mas como assim Deus gera tristeza em nós? A tristeza que nós estamos falando aqui é realmente a luta da carne contra o Espírito. Deus, ele é Espírito, ele coloca em nós o Espírito Santo. Deus, ele enviou o Espírito Santo através da morte de Jesus Cristo. Logo após a morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a atuar para que haja a conversão. E a conversão, o convencimento que nós vemos hoje em dia acontecer é mediante o Espírito Santo de Deus, que sempre atuou no mundo. Desde o início da criação, quando Deus estava criando os céus e a terra, até a volta de Jesus, o Espírito Santo ele está agindo. E essa tristeza que Deus nos concede é a disciplina que ele concede a todos os que são tidos como filho. Porque toda pessoa, entenda bem isso, toda pessoa que está buscando servir a Deus vai sofrer com disciplina. Você vai ouvir muitos nãos com relação à sua vontade, com relação à sua carne, mas isso não é algo ruim, é porque essa tristeza que Deus faz é para que nós possamos realmente nos arrependermos verdadeiramente para alcançarmos a salvação. E quando eu falo alcançar a salvação, não significa que a salvação ela é alcançável por nós, por os nossos méritos, não. Alcançável, que eu quero dizer aqui, é os benefícios da salvação que já foi realizada na cruz do Calvário. Por isso, nós temos que entender que a tristeza que Deus opera em nós, a disciplina, porque nós queremos fazer muitas coisas, queremos seguir a nossa carne, mas segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, nós não podemos. Essa tristeza dessa luta entre carne e espírito é necessária para que nós possamos realmente ter um encontro real com a cruz de Cristo e termos a salvação, a vida eterna. Então, vamos ler aqui, vamos tentar ver aqui, 2 Coríntios 7, 9, 10. Vamos ver aqui, 7, vamos ver se vai dar. Se não der, a gente faz apenas a leitura do e-book aqui, do estudo, para não ficar um estudo cansativo, demorado, ok? Então, 2 Coríntios 7, 9, 10. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Então, essa tristeza que Deus opera em nós, em toda pessoa que quer seguir realmente a Deus, que quer seguir Jesus, vai passar por isso. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Aí vem o verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para o quê? Para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha só que interessante. Se nós não tivermos uma tristeza que vem da parte de Deus, nossa tristeza virá do mundo, e a tristeza do mundo gera morte, e a tristeza de Deus gera vida. Olha só que situação totalmente contrária. Geralmente a gente acha que o mundo, com seus prazeres, ele nos traz uma alegria, só que é uma falsa alegria que no final vai gerar morte, enquanto que servir a Deus parece que é difícil, e realmente é, e traz tristeza, traz renúncia. Porém, essa tristeza é necessária para a nossa salvação. Ok? Vamos lá. Em Filipenses capítulo 3, verso 9, nós vemos algo muito importante, que diz assim: o fim de quem só busca as coisas do seu ego, glória, e só pensam nas coisas terrenas, é a perdição. Então, o fim de quem só busca as coisas do seu ego, glória, e só pensam nas coisas terrenas, é a perdição. Então nós temos, isso aqui está lá em Filipenses capítulo 3, verso 19. Nós temos que entender que quando nós estamos realmente falando de salvação, nós estamos falando
de realmente renunciar ao nosso ego. Porque, como eu falei no início do estudo, a salvação já foi realizada na cruz do Calvário. O que nós temos hoje em dia é permanecer na presença de Deus, e nós só permanecemos na presença de Deus por causa da misericórdia dele e do seu Santo Espírito que nos capacita. Então, nós não alcançamos a salvação por nós mesmos. A salvação já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. O que nós temos que permanecer é na graça, é no benefício realmente que Jesus Cristo trouxe através do seu sacrifício. E quem busca apenas as coisas do seu ego, as coisas terrenas, está caminhando para a perdição, para o sofrimento. Então nós temos que buscar a Deus, porque mesmo sofrendo aqui na terra, nós teremos realmente na eternidade o descanso, o consolo e a recompensa. Amém? Olha que interessante, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, aqui fala um pouco de escatologia. Olha só que interessante. Primeiro virá a apostasia, depois o anticristo, e aí Jesus virá. Olha que interessante, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, fala que antes da volta de Jesus, precisa acontecer várias coisas para que a sua volta possa acontecer. Primeira coisa que tem que acontecer, e já está acontecendo nos nossos dias, principalmente da pandemia para cá, isso aumentou e muito, que são igrejas apóstatas, é o que? Apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa apostata, a pessoa sai, ela realmente nega de forma consciente tudo aquilo que ela um dia aprendeu. Então, apostatar da fé é você realmente falar: eu não quero mais Jesus, eu não creio em Jesus, eu creio em Jesus da minha maneira, do meu jeito. Eu creio em Jesus, ou eu creio em outra religião, eu creio em outro Deus. É você realmente ignorar todo o sacrifício de Cristo, todo o evangelho que foi pregado, e realmente abandonar a fé. Depois que isso acontecer, e isso já tem acontecido, só que isso vai se intensificar muito mais. Depois que acontecer realmente, que vir essa apostasia, o que vai acontecer? Vai vir o anticristo. Então, primeiro vem a apostasia, que é realmente o esfriamento, o abandono consciente da fé. Por isso que você tem que tomar cuidado com os teólogos que você tem assistido, com os pregadores, porque muitos pregadores famosos abandonaram e apostataram da fé. Estão sendo instrumentos de Satanás para poder confundir a mente das pessoas. São pessoas que tiveram sua mente cauterizada pelo pecado e agora querem distorcer a verdade para poder defender o seu pecado ou o pecado da sua família, de algum parente. Você pode observar que toda pessoa que apostata da fé, ela está querendo defender o seu pecado. Ela está querendo realmente defender o pecado do seu filho, da sua filha. O homem de Deus, a mulher de Deus, independente se é um pecado que ela gosta, se é uma prática que o filho está cometendo, a nora, a filha, a esposa, o marido está cometendo, ela vai pregar contra o pecado. E não vai mudar, distorcer, mudar as palavras da palavra de Deus, fazer uma alteração linguística, criar uma Bíblia, criar um manual para poder defender o que é indefensável. Porque os apóstolos estão defendendo o pecado como certo. O que era pecado, o que continua sendo pecado, na Bíblia o que é pecado e pronto. E muitos querem colocar que agora já não é mais pecado, e não é assim, tá? Saiba que todo falso profeta, ele vai distorcer a verdade. Aquilo que a Bíblia fala que é pecado, ele vai falar assim: não é bem assim. Esses pecados eram pecados naquele contexto. Esses pecados eram pecados naquela cultura. Não. Pecado é pecado independente da cultura, independente dos costumes. Se Deus deixou a Bíblia
deixando especificado o que é pecado, então é pecado e pronto. Então, a salvação não nos faz isentos da santificação. A salvação não nos dá imunidade no sentido, eu posso pecar à vontade porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Não se engane. Se você está pensando assim, se alguém está ensinando assim, saiba que esse ensino é errado, é herético. Nós temos que permanecer na graça de Deus, lutando contra o pecado. Então, é isso que nós vemos aqui sobre apostasia. Depois que primeiro vem a apostasia, depois vem o anticristo, aí depois virá Jesus, ok? Mais para frente nós vamos entrar num detalhe de estudo de escatologia, que é um estudo bem mais complexo. Bom, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, nós vemos algo muito importante. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um dos principais. Os que resistem a Deus, Deus pode, em seu poder e misericórdia, lhes dar oportunidade de arrependimento. Então, saiba, é o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1:15. 2 Coríntios, capítulo 1:15. E em 2 Coríntios, desculpa, em 1 Timóteo, capítulo 1:15. 2 Timóteo, capítulo 2:25, nós vemos uma revelação muito importante. Deus, Ele sabe quem é que vai ser salvo ou não. Deus, Ele é onisciente. Sim ou não? Óbvio que é. Porém, Deus, Ele tem o poder de mudar realmente as decisões. Ele pode mudar e criar situações para poder levar o pecador que não se arrependeu ao arrependimento. Por quê? Deus, Ele pode ter misericórdia, e é somente Deus que tem misericórdia. Por isso que você tem que ter fé, você tem que orar, não desesperar, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode mudar um quadro. Tem pessoas que você fala assim, não, para aquela pessoa não há mais salvação. Só que para Deus nada é impossível. E Deus, Ele é dono do tempo, Ele é dono de todas as situações. Então Ele pode criar situações para que aquela pessoa que não iria se arrepender, ela possa se arrepender. E o que isso significa? Significa graça e misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, nós vemos que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um dos piores. Então, eu sou um pecador salvo por Jesus, e a minha vida está nas mãos de Deus, e a vida de todo aquele que crê em Jesus está nas mãos de Deus. Ok? É Ele que nos guarda, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá fôlego, entendimento e discernimento espiritual para podermos permanecer na sua presença. Olha que interessante, Hebreus capítulo 7, 25 e Hebreus 6, 1 fala algo muito importante. Geralmente evangélico não fala muito isso, mas entre o homem e Deus existe mediação. A única mediação que existe entre Deus e os homens é Jesus. Então, em Hebreus, no livro de Hebreus, na epístola de Hebreus, capítulo 7, 25, em Hebreus, capítulo 6, 1, nós vemos o que? Jesus, ele está intercedendo por todos os que buscam a Deus através dele. Olha que interessante, o rudimento da doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Então, o que é o rudimento? O que é o conhecimento básico da fé em Cristo? Qual que é as principais doutrinas na fé cristã? É você arrepender das obras mortas que você fazia, e é você realmente ter fé em Deus. Isso são os rudimentos que nós temos que ter em Cristo. Então, Jesus, ele intercede por mim, ele intercede por você, ele intercede por todos aqueles que estão buscando a Deus. De modo algum, alguém que está buscando Deus de forma verdadeira e genuína não o encontrará.
Jesus o levará até a Deus. Jesus, ele é intercessor entre Deus e os homens. Tiago, Epístola de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: se buscamos a Deus, Deus nos ouve e vem ao nosso encontro. Olha só que palavra abençoada. Nós sabemos que Deus, ele sempre toma atitude primeiro para poder nos salvar, porque nós não conseguimos por nós mesmos ter essa capacidade sobrenatural de entender as coisas de Deus e de buscar a Deus. Nós só temos esse entendimento de que nós precisamos nos arrepender, precisamos de Deus, precisamos crer em Jesus como o Messias, como sacrifício na cruz pelo pecado da humanidade, por causa do entendimento que Deus colocou em nós. E tem algo muito interessante: nós temos que buscar a Deus, e Ele vai nos ouvir e Ele virá ao nosso encontro. De várias formas, Ele vai vir através da palavra, de uma pregação genuína, Ele vai vir através de um louvor bíblico, Ele vai vir através de irmãos, de irmãs que vão te abençoar, Ele vai vir realmente numa resposta, no milagre que você precisa. Mas tenha certeza que se você buscar a Deus, Deus, ele vai te ouvir. Se você busca a Deus com sinceridade, com temor, ele vai vir ao seu encontro. Só que você tem que prestar atenção, porque Deus, ele tem inúmeras formas de falar. A principal é através de Jesus na cruz do Calvário. Porém, nós temos a Bíblia também como revelação. A natureza também proclama. A pregação, os louvores, a comunhão com os irmãos, pessoas que te dão a palavra. Deus te dá uma palavra, uma revelação. Deus fala com você através de sonho. Enfim, Deus fala com você através da sua consciência. Então Deus, ele vai te responder se você o ouve. De uma maneira ou de outra, Deus irá te responder. Ok? Segundo Pedro 3,9, fala algo muito importante. Olha só. É desejo de Deus que todos se arrependam. Por isso, é longânimo para que ninguém se perda. É por isso que Deus, ele ainda não permitiu com que Jesus viesse. Porque existem milhares de pessoas, assim como eu, que ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho, pela cruz, pela salvação de Jesus, na realidade, pelas consequências da salvação, porque a salvação já foi realizada. Porém, as consequências, o ato da salvação, que é a cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição, já aconteceram. Porém, o que acontece é que as consequências, a graça de Deus, ela ainda não tinha nos alcançado. Porém, quando nós, no momento oportuno, Deus, ele nos tocou, ele nos libertou e nos fez realmente sermos trabalhados para o arrependimento, nós conseguimos sermos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela salvação. Então é o desejo de Deus que todos se arrependam. Por isso é longânimo para que ninguém se perda. Então Deus, de forma alguma, ele vai perder os seus salvos. De forma alguma, aquela pessoa que precisa ser salva vai ficar para trás. Deus não vai fazer isso. Por isso que Deus é longânimo, paciente. Por isso que Deus tem dado oportunidade e tempo para que toda a humanidade possa se arrepender. Eu e você precisamos estar realmente convictos dessa verdade, que Deus, ele teve longanimidade para conosco, para que nós pudéssemos ter oportunidade de arrependimento, graças a Deus. Bom, 1 João capítulo 1, verso 9, fala algo muito importante que nós temos que entender. Quando você cometer qualquer pecado, você precisa fazer o quê? Você precisa ir direto ao trono de Deus, ao trono da graça, e confessar o seu pecado. Você tem que
buscar a Deus em arrependimento e vigiar para não cair mais nesse determinado pecado. Então, em 1 João, o 9, diz assim: se quisermos ser perdoados, temos que confessar nossos pecados a Deus e vigiarmos para não cairmos novamente na prática diária do pecado. O que é ser um pecador arrependido e ser um pecador não arrependido, ser uma pessoa iníqua, iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa ela não é nascida de novo. É uma pessoa que rejeita a palavra de Deus e vive na prática diária do pecado. O que é ser um pecador arrependido? É o que Deus efetua na vida do iníquo. Ele transforma a pessoa que está vivendo a prática diária do pecado, liberta ela, salva, purifica, enche do Espírito Santo e mantém a pessoa no caminho de santidade, para que a pessoa possa viver uma vida de santificação. Então, nós temos que confessar os nossos pecados, porque toda pessoa que ela é salva, não quer dizer que ela não vá pecar. Porém, o pecado na nossa vida, como diz o meu pastor Gerson, ele tem que ser um acidente e não algo intencional. Então, se acontecer da gente pecar, nós temos que confessar a Deus e nós temos que vigiar para não cairmos novamente na prática daquele pecado. Se o pecado se torna algo cotidiano, infelizmente você está retrocedendo na graça e está voltando para a iniquidade. Então, nós somos salvos, somos pecadores arrependidos. Pecador é aquela pessoa que luta contra o pecado. A maior evidência que você tem o Espírito Santo na sua vida é que você está se arrependendo todo dia, que você se arrepende verdadeiramente dos pecados, você busca se consertar, você busca em Deus força para se consertar, porque em nós mesmos nós não temos força suficiente para poder lutar contra o pecado, ok? Então, nós vamos finalizar aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Nós vemos aqui Apocalipse capítulo 17, verso 8, e em Apocalipse capítulo 17, verso 11, fala o seguinte: Deus ele repreende e castiga a todos que ele ama, para o arrependimento, sem o qual, por sua justiça, não haverá como salvar os que não se arrependam. Deus ele é amor. Deus ele é amor, a essência de Deus é amor. Porém, Deus também ele é justiça. Então, é necessário que toda pessoa que está buscando a salvação, que está buscando realmente se manter na graça de Deus, essa pessoa precisa ter um verdadeiro arrependimento. Porque Deus, ele é justiça. E nós somos justificados pela fé em Jesus. Se nós não temos fé em Jesus, se nós não cremos em Jesus, se nós não buscamos ter uma vida semelhante a Jesus, se nós não andamos com Deus, como se diz, nós não estamos realmente andando no caminho de graça e nós verdadeiramente não nos arrependemos. Não adianta tentarmos enganar a Deus fingindo que nós nos arrependemos, praticando algumas coisas, indo à igreja, entregando o dízimo, entregando a oferta, leva a Bíblia, sendo que no nosso coração verdadeiramente falando, nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós apenas achamos que conseguimos enganar a Deus por fazer algumas práticas. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja 3 vezes na semana. Eu tenho que entregar meu dízimo. Eu tenho que entregar minha oferta. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Não. Para você poder ser salvo, você tem que crer em Jesus. Crer que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, que Deus o ressuscitou e que ele realmente foi o sacrifício na cruz do Calvário. Porém, o arrependimento é a condição necessária
do novo nascimento que Deus opera em nós. E isso só acontece de forma sobrenatural. Por isso que eu falo que não é o dízimo que vai te salvar, não é o dízimo que trouxe a salvação para você ali na cruz. Quem morreu na cruz não foi dinheiro. Quem morreu na cruz não foi um boi, não foi ali uma ovelha. Quem morreu na cruz não foi uma oferta, não foi um paletó que você usa, que morreu ali na cruz, que trouxe a salvação. Não é um paletó que vai trazer uma salvação, uma gravata que você usa que vai trazer a salvação. A salvação, ela já aconteceu na cruz do Calvário. Porém, você tem que entender que as consequências, o resultado da salvação significa graça. E nós temos que permanecer nessa graça mediante a fé. E a fé é um dom que vem de Deus, para que ninguém o quê? Se glorie, para que ninguém venha achar que por ter fé, por seguir a Jesus, ela se salva. Não, Jesus nos salvou. Porém, nós agora com essa nova natureza, nós temos condições de servir a Deus. Não é por nossos méritos. E nós temos que permanecer. Porque, infelizmente, se nós retrocedermos, se nós quisermos realmente insistir no caminho do mal, no caminho da desobediência, infelizmente, nós não teremos realmente essa graça da salvação em nossa vida, mesmo ela já tendo sido efetuada em Jesus na cruz do Calvário. Então, nós concluímos esse estudo aqui. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a salvação. Salvação, de forma bem resumida, é muito simples. A salvação é Deus quem opera. Opera através de quem? Deus operou a salvação através de Jesus. Então, qual que é a atitude que eu e você nós temos que ter? Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós temos que viver uma vida de comunhão com Deus. Temos que ter comunhão com os irmãos. Nós temos que congregar numa igreja bíblica. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Não fique pensando, eu vou na igreja mais próxima da minha casa. Não faça isso. Procure uma igreja mais perto da Bíblia, que realmente busque viver, que realmente é uma igreja bíblica, que pregue realmente o verdadeiro caminho. Porque saiba de uma coisa, salvação é coisa séria. A salvação não é pela porta larga, a salvação é pela porta estreita. O caminho à verdade é Jesus. Porém, Jesus ele não mudou a porta. A porta continua sendo estreita. É necessário carregar a cruz, é necessário renunciar para poder realmente você adentrar no reino dos céus. Não é você que se salva. A salvação já foi efetuada na cruz do Calvário. Agora, vivendo na graça, você tem ainda realmente a decisão de permanecer firme na graça e na misericórdia e no amor de Deus. Então, que você possa aprender um pouco mais sobre salvação, que você possa confessar a Jesus Cristo como seu Salvador, como Messias, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que você possa fazer hoje essa aliança. Deixe o seu comentário aqui, se você entendeu. Se você quer confessar a Jesus Cristo, deixe o seu comentário aqui. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Por isso que eu estou falando, busque uma igreja mais próxima da Bíblia. Ok? Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.